Muito boa noite, muito boa noite. 3 de abril, estamos iniciando o mês de abril da melhor forma possível, com informação de qualidade para que você tenha uma saúde que lhe garanta uma vida mais longa e com melhor qualidade. Informação é insumo primordial para que você conheça o seu corpo, nós conheçamos o nosso corpo, porque eu vou depois confessar minha ignorância em relação aos rins, mas provavelmente vocês também. Nós já fizemos o Junta Médica sobre estômago, fígado, intestino, pulmões e chegamos aos rins. Todos eles fundamentais para o funcionamento dessa máquina maravilhosa que é o corpo humano e que nós temos que aprender a conhecer e identificar os seus sinais, tratar dele bem. O Junta Médica tem o patrocínio de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. Os astros dessa segunda-feira, 3 de abril, são os rins, que com apenas 12 centímetros em média, até menos, os dois órgãos em formato de feijão são responsáveis pela filtragem do nosso sangue. Depois nós vamos ver sobre isso, que filtra as toxinas que resultantes do nosso metabolismo, e excretam através da urina. Para nos ajudar a entender o que são, como funcionam os nossos rins e quais as principais anomalias, intercorrências, tratamentos, convidamos 3 craques em rins. Eles até brincaram comigo que eu tinha que ter mandado algumas perguntas antes para eles estudarem, agora ver se pode, né? O doutor Auri Ferreira, todos colorados, viu? Doutor Auri Ferreira dos Santos, nefrologista da Santa Casa de Porto Alegre, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Doutor Davi Saitovich, nefrologista, foi professor da URGS e da PUC por muitos anos e atualmente é chefe do serviço de nefrologia e coordenador do grupo de transplante renal do Hospital Moinhos de Vento. Ele está lá no seu consultório agora. O doutor Giovanni Gadonski, nefrologista, chefe do serviço de clínica médica e preceptor, membro do serviço de nefrologia do Hospital São Lucas, da PUC, e professor de clínica médica e agente de inovação da Escola de Medicina da PUC. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Júlio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui do lado de colegas que fizeram parte da minha formação, me inspiraram a ser nefrologista. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tu chamou todos eles de velhos, né? Não. Boa noite, Auri dos Santos. Boa noite, Júlio. Boa noite, o colega, Dr. Davi Saitovich, que foi meu professor, meu preceptor na faculdade, e ao colega também, grande colega, Giovanni Gadonski, a todos os ouvintes, ao Júlio. Esperamos poder colaborar. O experiente da turma aí, o mais experiente, jovem mais tempo, é o Davi, né? Davi Saitovich. É verdade. Já ficou deflagrado aí. Eu sou mais velho, né? Que o Giovanni foi residente lá da PUC, né? Quando eu estava lá, e o Auri também foi aluno da pós-graduação. E, na verdade, são dois grandes caras, dois grandes colegas aí, que é um grande prazer sempre encontrá-los, e especialmente aqui nesse programa, né, Júlio? Obrigado pelo convite e estamos aí para tentar responder as perguntas. Obrigado. Vamos perguntar então para o mais experiente, que já foi professor, preceptor dos outros. Doutor Davi Saitovich, o que são os rins e, assim, em linhas gerais, qual é a sua principal função? Tá. Boa pergunta, né? A pergunta básica que as pessoas fazem sobre os rins. Os rins são 2 órgãos pequenos que nós temos no nosso organismo que, na verdade, apesar do tamanho, trabalham muito, e eles costumam ter 1/4 de tudo que sai de sangue do coração, que o coração bombeia para o organismo inteiro, 1/4 está passando sempre pelo rim, mostrando a importância vital que esses 2 pequenos órgãos têm. A função principal dos rins, na minha concepção, é manter o equilíbrio do organismo, né? Todo mundo diz que os rins filtram o sangue, e é verdade,
mas eles filtram exatamente para poder, através desse filtrado, antes de ele ser eliminado como urina, elaborar esse filtrado de acordo com as necessidades do organismo e regular, portanto, as funções vitais na manutenção, por exemplo, do volume de sangue que nós temos, volume de líquido que nós temos no organismo, a concentração de vários elementos do sangue, por exemplo, sódio, potássio, cálcio, fósforo, né, metabolismo ósseo, a regulação da pressão arterial, a síntese dos glóbulos vermelhos, é uma gama tão grande de funções que os rins exercem, que as pessoas que têm deficiência na função renal, uma das primeiras frases que elas dizem é: "Eu não sabia que os rins são tão importantes", porque elas sentem o impacto no organismo delas da deficiência da função renal. Obrigado, doutor Davi. Doutor Auri, eu li uma informação que eu fiquei... os rins filtram cerca de 170 litros por dia de sangue. Várias áreas e várias vezes é como se fosse... Bom, depois nós vamos falar sobre a hemodiálise, mas é como se filtrasse o mesmo sangue várias e várias vezes durante o dia, é isso? Perfeito. Normalmente, os rins filtram cerca de 90 a 120 ml de sangue durante 1 minuto. Imagina isso, multiplica por 1 hora, por 60 minutos, multiplica por 24 horas. Então, chega no final do dia, e os rins têm, como o professor Davi já falou, assim, dentre as funções, só 1% deste volume que vai embora através da urina. O restante é reabsorvido. Os eletrólitos, as hemácias não podem passar nos glomérulos. Então, é reabsorvido. O senhor está falando grego. O que são as hemácias? O que são... Os glóbulos vermelhos, quer dizer assim, só 1% de todo esse filtrado, de toda essa depuração, de toda essa taxa de filtração, é eliminado. Então, na verdade, o restante deve ser reabsorvido. Os íons, eletrólitos, potássio, sódio, todos devem ser reabsorvidos porque são importantes para o funcionamento do organismo. Ele coloca fora as substâncias que precisam ir embora, né? Ureia, ácido úrico, etc., uma série de substâncias que são nocivas, que precisam ser depuradas, retiradas do sangue, e só desse volume todo, só 1% dessa quantidade da filtração desse volume total é eliminado junto com esses solutos, com as substâncias que precisam ser eliminadas através da urina. Então, quer dizer que a gente tem, se são 170 litros por dia, em média, filtrados, a gente vai ter 1,7 a 2 litros de urina por dia. E essa é a média normal de um ser humano adulto. É isso? Em geral, assim, a gente diz que isso depende da quantidade de água que a pessoa tomar, mas a gente diz que o volume de urina normal é a partir de 400, 500 ml de urina em 24 horas, dependendo do volume de água que a pessoa ingerir, de líquidos, entre 400 e 500 a 2 litros, dependendo da quantidade de água que a pessoa ingerir. Doutor Giovanni Gadomski, por que são 2 rins e por que às vezes é melhor funcionar com 1 do que com 1,5? Por exemplo, eu já ouvi isso de que se um rim está ruim, está prejudicado, é melhor que funcione só um rim. É verdade isso? Claro, se um deles está prejudicado a ponto de trazer algum risco para o paciente, por exemplo, às vezes a gente tem aí pacientes que por motivos como, por exemplo, uma pedra no rim que ficou ali por muito tempo e foi grande o suficiente para impedir que esse rim exerça suas funções, como o doutor Auri e o doutor Davi comentaram, ela pode trazer, então, assim, infecções urinárias de repetição e até colocar a vida do paciente em risco. Nesse caso, às vezes a gente até opta, né, por tirar esse rim que já não tem função e não colocar o paciente em risco de desenvolver alguma infecção ou alguma coisa que seja prejudicial. Então, nesse aspecto, realmente é verdade tu ter um rim que funciona bem do que
2, sendo que um deles não é o adequado. Claro que a gente tem uma massa renal, né? A gente chama assim que aquele termo que o Dr. Auri comentou, o glomérulo, né? São mini filtros que a gente tem. Eu brinco com os pacientes, com os alunos, que somos como se fossem mini peneiras, né? Que a gente tem ali no rim, que vão deixar passar aquilo que não interessa e vão reter aquilo que interessa, como é o caso dos glóbulos vermelhos, as proteínas que constituem o nosso corpo. Então, a gente tem essa massa quando a gente nasce e que vai perdendo, infelizmente, ao longo da vida, especialmente depois dos 40 anos, mas que o ser humano, como tem alta capacidade de adaptação, acaba conseguindo filtrar todo esse processo, às vezes com um rim só, que é o que acontece com pessoas, né, que nascem só com um rim, ou até sofrem um traumatismo e perdem um rim, ou então até aqueles nossos pacientes que a gente submete à doação, né? Muitas vezes nos perguntam, eu tenho 2 rins, vou doar um aí para o meu irmão, para o meu familiar. Eu vou ter prejuízo no futuro? A gente vai fazer a avaliação adequada e se esse paciente é completamente saudável, ele vai poder viver com um rim só, de forma de não ter prejuízo para o futuro. Doutor, a maioria das pessoas tem uma ideia errada, primeiro, do tamanho dos rins e da posição. Eles, conforme a imagem aí, eles ficam bem mais em cima do que eu, por exemplo, imaginava. Eu achava que ficava quase na linha da cintura. E eles têm 150 gramas, só pequenininho, 10 a 12 centímetros. E o senhor disse que o Auri falou que ele filtra 120 ml de sangue a cada minuto. Puxa, o rim trabalha pra caramba, né, Giovanni? Trabalha muito, exatamente. Eu até comparo os rins com o motor de um carro. E é isso que vai determinar a longevidade dele. Se a gente botar um fuquinho aí para carregar carga de cimento e areia todos os dias, ele vai carregar, mas vai chegar um ponto aí que o motor vai fundir. E a mesma coisa são os nossos rins. Então, se a gente maltratar eles, por exemplo, se tiver uma dieta excessivamente rica em proteína ou em sal, ou então ficar obeso, diabético, isso tudo é trabalho para o nosso motorzinho, que vai até uma altura, mas daqui a pouco vai fundir, né? Doutor, obrigado, doutor Giovanni. Doutor Davi, o Giovanni falou sobre sal. O que alimentos são ruins, ou pelo menos assim, sacrificam muito os rins? E outro dia... Bom, primeiro os alimentos, depois eu quero falar sobre intercorrências medicamentosas. Mas quais alimentos nós devemos evitar? Os alimentos que fazem mal para os rins são os alimentos que fazem mal, de uma forma geral, para o nosso organismo, né? A gente sempre recomenda uma dieta saudável para os pacientes. Os pacientes perguntam como é que eu cuido dos meus rins. Para cuidar dos rins, tem que cuidar de si próprio, né? Então, ter uma vida equilibrada, uma dieta saudável, ou seja, uma dieta pobre em gorduras, pobre em calorias, né? Pouco sal. O sal, na verdade, não faz mal propriamente para os rins, mas o sal são elementos que aumentam a pressão e, secundariamente, o aumento de pressão arterial leva a um dano renal. Então, a alimentação que faz bem para o rim é a alimentação saudável. É isso que a gente deve recomendar para os pacientes. E as interações medicamentosas? Eu tenho um amigo que ele desenvolveu uma doença renal absurda, veio a falecer disso porque ele tomava muito Dorflex. Ele era dependente de Dorflex. Os diclofenacos, seja ele Torcilax, essas outras medicações à base de diclofenacos são, de fato, muito prejudiciais a ponto de paralisar os rins? Na verdade, são. E esse grupo de diclofenaco pertence ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroides. São medicamentos que, sabidamente, fazem mal para os rins, e não só para os rins. Eles fazem mal para vários organismos, para vários órgãos, como, por exemplo, o estômago, né? E os rins, realmente, eles causam um desequilíbrio hormonal dentro do rim, favorecendo hormônios que diminuem o fluxo sanguíneo e levam a dano, né? O uso crônico, especialmente, leva a um dano renal que, muitas vezes, passa despercebido, né? Como muitas doenças renais que são silenciosas
e a pessoa vai descobrir um tempo, anos depois de um uso crônico, que ela tem um grau de insuficiência renal, e o uso crônico de anti-inflamatórios é uma das causas reconhecidas. Estamos conversando aqui com o doutor Davi Sajtovic, o doutor Davi Sajtovic, que é nefrologista e foi professor da URGS da PUC, atualmente é o chefe do serviço de nefrologia e coordenador do grupo de transplante renal do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Estamos conversando também com o doutor Auri Ferreira dos Santos, nefrologista da Santa Casa de Porto Alegre e professor da Universidade Federal das Ciências da Saúde, aqui da cidade, da capital do Rio Grande do Sul. O doutor Giovanni Gandoschi, nefrologista, chefe do Serviço de Clínica Médica e preceptor, membro do Serviço de Nefrologia do Hospital São Lucas, da PUC, e professor de Clínica Médica e agente de inovação na Escola de Medicina da PUC. Tudo isso no oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. Hertz, a farmacêutica com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Já está pingando muita pergunta aqui, mas eu quero primeiro vencer com os nossos convidados aqui algumas intercorrências mais comuns nos rins. Eu quero perguntar para o doutor Auri. Doutor Auri, nefrite, o que é nefrite? Deixa eu desmutar aqui, doutor. Acho que o senhor está mutado aí. Agora sim. Nefrite é um processo inflamatório que atinge os rins, relacionado a causas autoimunes, genéticas, e que podem ter relacionados a infecções, relacionados a doenças autoimunes, doenças genéticas familiares, e que pode evoluir para a perda da função renal ao longo do tempo, necessitando de terapia substitutiva de função renal, diálise e transplante renal. Eu gostaria de dizer que as doenças renais, normalmente, assim, são doenças silenciosas. Tirando fora o cálculo renal, a infecção dos rins, a obstrução dos canais, dos ureteres, da uretra, da bexiga, ou seja, do sistema de drenagem da urina, retirando essas situações, como regra geral, as doenças são silenciosas e, como o professor Davi falou no início, devido às múltiplas funções dos rins, manifestam-se através de sintomas e sinais sutis que pode não parecer um problema renal inicialmente. A pessoa pode ter um edema, um enxume, pode se manifestar como pressão alta, né? Cansaço, fraqueza. Então, e muitos dos pacientes, quando se dão conta, né, já estão em nível de precisar terapia renal substitutiva, ou seja, ter um grau avançado da doença renal crônica, precisando já de diálise. E, aliás, a doença renal crônica, hoje no mundo, 850 milhões de pessoas têm doença renal crônica. No Brasil, 10 milhões de pessoas têm doença renal crônica, então é um problema muito sério do ponto de vista de saúde pública. Como se antecipar a isso, doutor Auri? Que tipo de exames regular que pode ser feito regularmente e a partir de que idade seria interessante começar a fazer exames com regularidade? Detectar os fatores, as duas patologias hoje principais que estão associadas com a doença renal crônica são o diabetes e a hipertensão. São as doenças muito frequentes na sua população, então a detecção precoce do diabetes e a medida da pressão arterial, né, a dosagem da glicemia, afinal, a detecção, o diagnóstico precoce do diabetes e a detecção, a medida da pressão arterial, porque a pessoa normalmente não tem, a hipertensão arterial sistêmica, ela é assintomática, ela só vai dar sintomas quando tiver alguma complicação. Então é importante detectar, medir a pressão arterial o mais cedo possível, acompanhar, detectar e começar a investigar e tratar, ver as causas que podem estar associadas a essa hipertensão, independente, mesmo que não tiver causa, deve ser tratado. E os dois exames que são importantes
que são indispensáveis como ferramentas de diagnóstico de problemas renais são o exame quantitativo de urina, que é um exame simples, barato, não invasivo, que pode ser feito em qualquer laboratório, digamos assim, com poucos recursos de diagnóstico, digamos assim, com baixo custo, né? Pode ser feito e dá muitas informações o exame quantitativo de urina, o exame comum de urina, ou seja, em relação a doenças renais e muitas vezes até doenças outras extra-renais também. E a dosagem da creatinina sérica. Esse exame é importantíssimo também porque ele mede a função e detecta muito antes que o paciente tenha sintomas de complicações da doença renal crônica, ele detecta já alterações, né? E tem a tal do também eritroproteína sérica, eritropoetina sérica. A eritropoetina, como o professor Davi falou no início, é uma das funções, é um dos hormônios produzido pelos rins e que estimula a medula dos ossos longos a produzir as hemácias ou os glóbulos vermelhos. Então, em situações que a pessoa tem um grau de perda da função renal, não tem esse estímulo e essa pessoa poderá ter um quadro chamado de anemia, ou seja, vai ter cansaço, fraqueza, né? Não raramente os pacientes procuram, digamos assim, o diagnóstico de doença renal é feito através do hemograma, através do exame que detecta anemia. O paciente vai investigar a anemia, né? E detecta que tem perda da função renal como causa desse sintoma. Por quê? Porque as funções dos rins são muito amplas. Então, essa é a questão principal. Obrigado, doutor Auri. Doutor Giovanni Gadonski, infecção urinária. E por é impressão minha ou as mulheres têm mais infecção urinária e as causas são em função da morfologia do seu aparelho reprodutor? Não é impressão tua, é real, né? Pela anatomia mesmo, pelo tamanho da uretra e pela condição onde é localizada a urina em relação ao homem, então a mulher tem mais propensão a desenvolver a infecção urinária, especialmente o que diz respeito à infecção urinária restrita à bexiga, que a gente chama de cistite, né? Essa cistite, então, é que dá aquele sintoma clássico de dor, ardência para urinar, ou pode também ter sangue na urina por um quadro assim e trazer preocupação. Quando a mulher, ou o paciente em geral, não trata isso, ou toma, que é bem comum, né, o analgésico da urina, que a gente tem algumas opções aí, mas o mais comum é o Pyridium, né, que é uma dos analgésicos. Essa infecção que está inicialmente na bexiga, ela pode subir para os rins e aí infectar os órgãos e fazer o que a gente chama de pielonefrite, que daí é essa infecção muito mais séria, geralmente, que daí então pode ter sintomas mais espalhados para o resto do corpo, como febre, calafrio, até levar à perda de consciência. Em quadros mais graves, a gente já internou pacientes, UTI e tudo mais, por uma infecção urinária que foi mal tratada, mal resolvida. Essa infecção urinária, eu já vi casos de infecção urinária que deu sepse. Isso. E a pessoa veio a falecer, porque chegou já no último estágio no hospital. É tão comum, é comum isso, doutor? Ou é raro? Não, comum não é, mas é uma coisa que se vê com certa frequência, especialmente em hospitais grandes, como é o caso dos colegas que estão aqui, porque a gente acaba tendo esse viés de ser chamado em situações mais extremas. Então, a gente acaba vendo, né, pessoas que têm situações assim e que estão internadas na UTI pela sepse, né, como tu mencionaste, que é quando essa infecção está espalhada pelo corpo, né, quando isso já está afetando a cabeça, que a pessoa já não pensa direito, já não respira talvez direito também, a pressão baixa demais, isso faz com que ela precise ir para uma unidade assim, onde tem essas medicações para manter pressão e até precisar talvez fazer hemodiálise. Então, a gente vê com certa frequência. Que cuidados, doutor, precisa
seriam bons a gente observar, homens e mulheres, para não ter infecção urinária com frequência. Aquela história de que andar descalço no chão frio tem a ver? O que tem de lenda, o que tem de verdade aí nos cuidados que a gente precisa ter para evitar a infecção urinária e especialmente aquelas com muita frequência? Bom, para evitar a infecção urinária, sempre é importante a gente se manter bem hidratado, né? Você deve ter notado que eu estou com uma aguinha enquanto a gente fala aqui, para sempre tomar água e fazer os rins filtrar, como o doutor Auri colocou, e ir ao banheiro com frequência, à medida que a gente vai tomando esse líquido, né? Não segurar a urina por tanto tempo assim, e manter, então, a gente lavando, entre aspas, aí, todo o sistema urinário. Claro que tem pessoas com condições clínicas que são mais propensas ou têm alterações anatômicas, como alguns diabéticos, né, como o professor colocou, e que talvez não esvazia completamente a bexiga. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado. Existe também a exposição, por exemplo, com a atividade sexual, que pode trazer uma maior frequência de infecção urinária. Antigamente se dizia que tinha infecção urinária da lua de mel, né? Mas hoje em dia quase ninguém casa virgem, né? Então isso tá um pouco... Fale pelo senhor, fale pelo senhor. Eu nem casado sou, então tá pior ainda. O doutor Davi Saitovic, cálculos renais, dizem que é a dor mais terrível. Graças a Deus nunca tive, espero não ter. Mas dizem que é a dor, talvez comparável à dor do parto, né? Não sei se é verdade. O que causa o cálculo renal? A pedra no rim? O rim, como a gente falou aqui, ele produz, então, a urina. A urina é uma solução com água e vários componentes, né? Vários cristais, vários sais que podem cristalizar dependendo da sua concentração e de características físico-químicas da urina, por exemplo, mais ácida ou mais alcalina, dependendo da constituição química daqueles cristais que se formam. Isso pode favorecer mais ou menos a formação. E tem pessoas que têm, né, predisposição genética por características individuais e, nesse caso, familiares, de formação de cálculos. O cálculo é uma pedra que se forma no sistema urinário e, uma vez formado, como existe um fluxo urinário unidirecional, ele vai ter uma tendência a evoluir entre aspas, dentro do sistema urinário e progredir, né? Lá dos sistemas de formação da urina, dentro do rim ainda, e viajar por dentro do grande tubo renal, que seriam os ureteres que levam a urina do rim para a bexiga, né? Nesse trajeto, muitas vezes o cálculo pode ter um tamanho grande para a capacidade deste tubo, que é o ureter, e ele pode também obstruir o ureter. Na hora que ele obstrui o ureter, a produção de urina continua e vai haver uma distensão do ureter, que nada mais é que uma musculatura lisa que vai se contrair. E essa contratura muscular lisa contra uma resistência aumentada gera uma dor intensa, que é a cólica renal. Então, e essas pedras podem ser identificadas já quando elas pode não são falar. ainda... Essas pedras, esses cálculos podem ser identificados ainda em estágio que são pequenos, com a dificuldade de urinar? Tem algum sintoma fora a dor, antes que chegue a dor, para que se perceba que eventualmente alguma coisa não está bem? É isso aí, boa pergunta. Normalmente, essas pessoas têm uma história familiar já, ou até a própria história pessoal de algum momento da vida que começaram a ter algum sintoma relacionado, e a investigação mostra que é relacionado à presença de cálculos, né? Os cálculos, quando são muito pequenos, eles, em geral, não produzem nenhum tipo de sintoma. Então, a busca ativa, a pessoa que investiga, faz exames preventivos, ela acaba descobrindo uma coisa que poderia, se não for tratada adequadamente, chegar num tamanho tal que cause sintomas bem importantes, né? Então, no momento que a pessoa descobre fazendo a investigação, e neste caso exames de imagem, geralmente ecografia, né, que é o menos invasivo, mas também a tomografia ou ressonância magnética, podem mostrar
a presença de cálculos. E aí existe toda uma investigação metabólica que se faz a partir do sangue da pessoa e da urina, que a gente consegue descobrir, geralmente, a constituição química desse cálculo, e também é possível investigar, analisar a própria pedra quando é eliminada, e algumas vezes o paciente consegue obter essa pedra e levar para exame. Estamos conversando aqui nessa segunda-feira, 3 de abril, sobre rins, e com 3 nefrologistas craques aqui, o doutor Auri Ferreira dos Santos, o doutor Davi Saitovic e o doutor Giovanni Gadonski, tudo isso num oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Doutor Auri, tumores renais malignos. Tem tumor que não é maligno nessa região, doutor Auri? Sim. Existem tumores renais que não são malignos. Como regra geral, quando é detectado um tumor no rim, até que prove o contrário, a gente encara como tumor maligno, né? Até, eventualmente, algum exame, por exemplo, faz a ultrassom, a ecografia, e depois complementa com uma tomografia, e com grau de certeza bom, pode dizer que o tumor é benigno, por exemplo, um tumor de gordura e de vaso sanguíneo, angiomilipoma, por exemplo, né? Mas fora esse tipo de tumor, os exames, os achados normalmente são de tumores, tem que se excluir que esse tumor seja maligno, né? E existe alguns, o tumor mais frequente, que é o tumor, o carcinoma de células claras, e tem um tumor benigno, que é o tumor maligno, tem um tumor benigno que é o oncocitoma, mas como regra geral, deve-se encarar como tumor maligno e se proceder à investigação. Normalmente a gente pede o auxílio do urologista, que é quem vai operar o paciente, na verdade, né? Muitos desses pacientes chegam para nós, nefrologistas, como achados, como encaminhamento, ou como um achado ocasional. A pessoa vai fazer uma ecografia porque tem uma cólica biliar, ou porque tem algum outro motivo, por algum outro motivo, vai fazer uma ecografia abdominal total, e o médico passa e vê, passa nos rins o transdutor e vê que tem uma alteração, um nódulo, um tumor, e aí se procede, então, a investigação complementar, né? Geralmente precisando da tomografia, de exames mais especializados, tomografia ou ressonância magnética, que vão nos esclarecer melhor qual é a natureza desse tipo de alteração. Esse tumor, ele é mais frequente nos rins, no ureter ou na bexiga? É mais frequente nos rins, comparativamente é mais frequente nos rins e depois, estatisticamente, seguido da bexiga. Na bexiga está associado com alguns fatores, principalmente fumo, né? O tabagismo. Né? O tabagismo, o fumo, é uma situação assim que está associado a N situações, como nós sabemos, hipertensão, doença renal crônica e também neoplasias. Agora, falando em termos de aparelho urinário, tumor de bexiga é um tumor que frequentemente está associado como fator de risco o fumo. O tio Júlio não vai sacanear vocês, não vou perguntar se vocês fumam, né? Outro dia eu perguntei no ar, mas vem cá, algum de vocês fumam? Não, não fumo. E vocês, nossos ouvintes aqui que estão nos assistindo, são centenas, largue o cigarro. Olha, o cigarro é ruim para o estômago, para o fígado, para os rins, para o coração. Puxa vida, né? O tio Júlio nunca fumou. Insuficiência renal crônica, doutor Gadonski, Giovanni Gadonski. Quem faz hemodiálise pode... Eu vi ontem num seriado na TV que o rapaz dizia assim, eu tive que fazer hemodiálise por mais de 1 ano e depois não precisou mais. Existe essa possibilidade de quem começou a fazer hemodiálise não precisar mais? Existe, especialmente se for alguma coisa aguda, né? Como o professor Davi comentou, eu já tive situações clínicas, por exemplo, de um uso abusivo de anti-inflamatórios, em que a paciente, né, foi submetida a um pós-operatório e usou isso por um bom tempo, acabou chegando para a gente numa filtração, né, uma
função renal muito, muito reduzida, com sintomas e tudo mais, e a gente teve que fazer a hemodiálise por um tempo. E depois, ao passar dos dias ali, semanas até, ela acabou recuperando a função renal. Então, isso depende muito se é uma situação mais aguda, reversível, ou uma situação mais crônica, que já vem, né, machucando esses rins de forma silenciosa, como o doutor Auri comentou, e que aí vai destruindo esses pequenos filtros que a gente tem dentro dos rins, e eles não regeneram, assim como os neurônios, né? Infelizmente, as estruturas dos filtrinhos que a gente tem ali dentro dos rins, eles, uma vez que queimam, digamos assim, eles não se reconstituem. Então, se a pessoa já é diabética há muito tempo, hipertensa há muitos anos, e que está ali queimando esses filtros, está machucando esses rins de forma silenciosa, e por uma situação como uma infecção, como tu mencionaste, ou uma cirurgia, um sangramento, alguma coisa mais aguda, aí a chance de recuperar isso e sair da diálise fica bem menos provável. Vamos aqui passar para a parte das perguntas. Eu vou fazer a pergunta e vou carteando entre os nossos convidados com respostas mais objetivas, porque tem muita pergunta aqui. E se você quer ainda mandar a sua pergunta, não mandou ainda, pode mandar. Quero mandar um abraço para a Irene, antes disso, para a Irene Salvador, e o Ademir Bisotto, Eleonora Lara, Ingi Lori, o Agnaldo Gonçalves, Cilei Reginato, a Ana Barbosa, o João Antônio Araújo Santos, a Vera Silva, o Nilo Cardoso, a Nádia Mude, Renato Ferreira, o Nasser Mude, a Laís Helena Ruschel, o Lori Panosso, a Almeri Castro, o Neizinho, João Barão, Lourdes Seger, Jorge Luiz Jongo, Rosalino Malaquias, Berenice Scott, Luiz Raimundo, Loreci Moura da Silva, João Barão, Lauro Silveira, Geraldo De Bastiani, José Ribas, Rosa Fortes, Márcia Ribeiro, Walter Fernando, Gilson, a Lucimara Ramos, a Aldeade Coelho, Indiara Ramos, já falei, Jamila Camilo, quem mais aqui? O Ricardo Ascioli, o Ricardo Gerard, Retroaria, Rosângela Richter, Oliva Vivan, César Barcelos Castro, Amanda Castro, Rosângela Richter, Ricardo Silveira, Roberto Márcio. Roberto Márcio diz que ele tem 60 anos, ele parou de fumar há 59. Eu não sei como é que foi a mágica aí. A Maristela Castro, a Maria de Fátima Barbosa, a Janete Martins da Silva, Rosângela Richter, e Marilac Mota, Lauro Lorge, Sandra Paraguaçu, Cristiane Lupinassi. Depois eu continuo aqui, tá? Mas eu vou passar para as primeiras perguntas, vamos ver se eu consigo aqui achar. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Maristela, diz o seguinte: sobre diabetes insípidos, a doença que eu tenho, que preciso tomar muita água e urinar muito. Quando eu estou sem remédio, chego a tomar 8 litros de água, uma sede desesperadora e urino a mesma quantidade. O Diabinese era o remédio que me deixava normal, mas ele não é mais fabricado. E o que tomo hoje faz um efeito bem menor em relação à sede. Diabetes insípidos, doutor Giovanni Gadonski. Como o professor Davi comentou no começo ali, o doutor Auri também, a gente filtra muito sangue durante o dia, né? E grande parte dessa água, basicamente, a gente é constituído por água. Ela tem que ser reabsorvida, senão a gente morre seco, né? Existe um hormônio que a gente produz normalmente que chama hormônio antidiurético, ou seja, ele vai fazer com que a gente não perca tudo aquilo que a gente filtra. A diabetes insípidos é uma doença onde há uma desregulação, um desbalanço desse hormônio e ele não atua de forma adequada, pode ser tanto por onde ele é produzido quanto pela própria atuação dele no rim, e faz com que a pessoa perca muita água, né? Então, por isso que ela comenta ali que ela toma muita água, faz muita urina, porque há uma insuficiência, digamos assim, desse hormônio antidiurético, né? O que acontece hoje em dia é que a gente tem medicamentos, eu não sei exatamente qual deles que ela utiliza, em que a gente utiliza uma droga
que vai fazer esse papel do hormônio antidiurético, a vasopressina, e que daí, então, vai fazer os rins, abrir ali uns canaizinhos para reter essa água e fazer com que essa pessoa não urine tanto assim. Tanto é que a principal pista, né, que a gente tem para pensar nessa doença é o volume, a quantidade de urina que a pessoa produz, que é excessivamente alta, né, e faz a gente fazer, então, toda uma investigação específica para chegar a essa conclusão a respeito dessa doença. O doutor Auri, o Nilo Cardoso pergunta o seguinte: desenvolvi diabetes tipo 2 há 5 anos. Há 5 anos tomo metformina 750 2 vezes por dia. A minha pergunta é se posso ter algum problema renal em função deste remédio. O glifage, a metformina, pode, no longo prazo, causar algum problema, doutor? Tá mutado aí, doutor. Tá mutado. Como regra geral, assim, ó, o hipoglicemiante, a droga antidiabética, tem o objetivo de controlar a glicose. O que precisa fazer é monitorizar os níveis de glicose, de hemoglobina glicada, que o médico dele certamente faz essa solicitação, mantendo um nível adequado, e só tem, essa é a regra. A situação de exceção que a metformina deve ser evitada é quando já tem um grau de perda de função renal, né? Aonde que o normal a pessoa filtra, depura, limpa em torno de 90 a 120 ml de sangue por minuto. Então, em que situação a metformina está contraindicada? Quando está abaixo de 30, como regra geral, abaixo de 30 quer dizer que já tem uma insuficiência renal, aonde que a metformina pode trazer algumas complicações e daí a gente retira do tratamento a metformina. Fora essa situação, que são situações de exceção, a metformina é útil e deve ser mantida junto com outras medicações, geralmente que o médico, o endocrinologista, vai supervisionar esse acompanhamento, né? Se vai usar insulina, outras medicações, mas especificamente em relação à pergunta da metformina, a exceção, quando não se deve usar, quando tiver uma função renal abaixo de 30 ml por minuto, ou seja, que o rim já tem uma insuficiência renal já avançada e que está depurando somente abaixo de 30 ml de sangue por minuto, quando o normal seria entre 90 e 100 ml de sangue durante um minuto. Obrigado, doutor. E mais duas perguntas para o senhor, doutor. Quem está perguntando onde está o doutor Davi Saitovich? Ele está no plantão lá do Hospital Moinhos de Vento. Ele disse, olha, se entrar paciente aqui ou alguma intercorrência, eu vou sair, mas volto. Então, daqui a pouquinho, tomara que não seja nada grave, que ele possa voltar conosco aqui. Doutor, o Ademir Bisotto, lá de Cachoeirinha, pergunta, o sal é inimigo dos rins? O que acontece assim? O sal não é que ele seja inimigo dos rins. Dentre uma das funções dos rins, que nem o professor Davi falou bem no início, né, está o controle da pressão arterial. E o sal é um elemento, um íon essencial para manter a vida. O problema é o excesso de sal, né? Na nossa cultura, nós comemos muito sal. Em geral, 2 gramas de sal por dia seria suficiente para nós mantermos a pressão arterial. O sal é importante, o sódio é importante na manutenção do equilíbrio nosso. O problema é o excesso de sal, que vai repercutir, aumentar a hipertensão, vai desencadear a hipertensão arterial sistêmica, vai piorar o controle da hipertensão. Então, esse é o sentido da questão do sal. A Márcia Ribeiro pergunta, não tomar muita água por dia prejudica as funções dos rins ou não? Quanto a pessoa seria interessante tomar de água por dia? A gente recomenda que a pessoa tome no mínimo 1 litro de água por dia, de 1 a 2 litros de água por dia. Para justamente, como passam, o rim filtra cerca de 90 a 100 ml de sangue, quer dizer, passa o volume de sangue
a nossa volemia várias vezes durante o dia, a nossa volemia, a nossa quantidade total de sangue. Então, a água nos ajuda a limpar, né? Nos ajuda a depurar, nos ajuda também, como o professor Gadonsky falou no início, a funcionar como um mecanismo de defesa contra infecções, porque ele carreia eventual bactérias que possam querer se fixar no aparelho urinário. Então, o recomendado é pelo menos 1 litro de água por dia, de 1 a 2 litros de água. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, cálculos renais, né? Se a pessoa tem cálculos renais, bom, aí se recomenda mais água para tentar diluir mais essa urina, quer dizer, tornar uma solução mais diluída, diluir aqueles solutos. Agora, claro, se a pessoa tem algumas patologias, já tem doenças, como já tem insuficiência renal, os rins não funcionam bem, deve sair, sim. Aí tem uma recomendação de restrição de água, tem insuficiência cardíaca, quer dizer, daí tem que restringir água nesse contexto muito específico. A Maria de Fátima Barbosa pergunta: água com gás pode prejudicar os rins? E eu complemento: água mineral é melhor do que a água do DEMAI? Não existe essa regra assim que é melhor. Não. O importante é tomar a água de boa qualidade. Olha só aqui, para ver como é importante o espírito do Junta Médica. Desde o início nós dizemos assim, o Junta Médica é para que as pessoas aprendam a conhecer seu corpo e, com base nessas informações de qualidade, com gente altamente especializada, aprenda a cuidar melhor, viver mais e com melhor qualidade. Olha que a dona Rosa Forte diz o seguinte: infelizmente eu perdi um rim por não ter informação suficiente sobre a importância da função renal. Isso é o que ela diz, a dona Rosa Forte. E a dona Rosângela Ritter diz o seguinte: se eu tivesse tido informação sobre a importância da função renal, não estaria na condição que eu tenho hoje. Provavelmente uma condição de insuficiência renal grave. Doutor, vamos aproveitar, antes que o doutor Davi fuja de novo, vamos. Diz aqui, doutor Davi, o Nasser Mood pergunta assim: meu colega fez transplante e tomava tracolimo, agora ciclosporina. Qual a diferença no pós-transplante entre esses medicamentos? Primeiro, Júlio, quero pedir desculpa, né? Eu fiquei sem bateria. Ficou sem bateria. Fiquei sem bateria. Tragédia total aqui. Então é menos grave, porque eu disse que o senhor está no plantão aí do Hospital Mendes, que se tivesse alguma intercorrência, o senhor seria... Consegue encontrar um telefone adequado. Mas bom, vamos relembrar. O colega dele fez um transplante renal, tomava tacrolimus e passou para ciclosporina. Tá? É uma troca bem adequada. Provavelmente o que aconteceu no caso dele foi um quadro de toxicidade pelo tacrolimus e, nesse caso, a gente faz uma troca para um medicamento que é do mesmo grupo farmacológico do tacrolimus, que é a ciclosporina, porém é uma outra droga, então se um causou toxicidade, não quer dizer que o outro vai causar também. Então está adequado, se tenta isso. Se porventura o mesmo quadro de toxicidade persistir, então aí tem que fazer uma mudança para algum outro grupo farmacológico, e a gente tem algumas opções hoje que a gente poderia usar neste caso também. O nosso ouvinte com o perfil Retroaria, claro que não é o nome dele, pacientes com hemodiálise semanal 3 vezes por semana, quais os cuidados? Bom, os cuidados, em geral, a pessoa que faz hemodiálise 3 vezes por semana, muitas vezes ela não urina mais o volume normal e algumas não urinam nada, né? Neste caso, o controle da ingesta hídrica é uma coisa muito importante, porque ela vai ter não vai ter como eliminar esse excesso de líquido. E se ela faz diálise 3 vezes por semana, vão demorar 2 dias, em média, para ela fazer a próxima sessão, e nesse tempo ela vai estar se alimentando, se hidratando, e o volume de líquido tem uma tendência a se acumular no organismo, e ela pode passar mal por isso, né? Ficar demasiada, aumento de pressão, falta de ar por acúmulo nos pulmões, né? Então, um cuidado básico é se conhecer adequadamente,
se a pessoa urina, saber quanto ela urina, qual é o ganho de peso que ela tem de um dia para o outro, né? É recomendável que ela tenha uma balança doméstica, né, para poder aferir o peso dela regularmente e já ir sabendo, né, a equipe médica, a equipe assistencial que cuida dela, certamente vai orientar o quanto o limite que ela pode ganhar de peso entre uma sessão e outra, de forma que ela não passe mal. A dona Sandra Paraguaçu pergunta: existe tratamento para cálculo renal? Existe, claro. Primeiro a gente tem que tentar saber que tipo de cálculo a pessoa tem, né? Como eu falei antes, tem vários tipos de constituição química de cálculo. A gente tem que tentar descobrir qual é o defeito que aquela pessoa tem na eliminação de cristais, né? Ela tem uma tendência a eliminar muito cristal de ácido úrico, de oxalato de cálcio, de fosfato de cálcio e assim por diante. E aí a gente pode tentar tratamentos específicos que podem amenizar. E além disso, tem um tratamento mais genérico para todo mundo que tem cálculo, que é exatamente ingerir bastante líquido, né, para diluir ao máximo a urina e diminuir a tendência de precipitação desses cristais, e outras coisas, como, por exemplo, ingerir pouco sal, né, e cuidados mais específicos com os elementos específicos que vão ser indicados pela análise dos exames dessa pessoa, da urina, eliminação de cálcio diário, oxalato e tudo mais. Aqui é o doutor Davi. Programa top. Minha filha de 20 anos teve pielonefrite, quase chegando a sepsis. O que é pielonefrite? Pielonefrite é a infecção do rim. Né? Geralmente é um quadro unilateral e é uma doença grave, porque a infecção renal ela é considerada uma infecção já sistêmica. Então, geralmente, a pessoa que tem pielonefrite, a gente tem que ter muito cuidado. Até pode fazer o tratamento a nível de domicílio, pode ir para casa, mas muitas vezes a gente interna a pessoa porque a gente não tem certeza, né, que ela vai fazer o tratamento adequado, ou mesmo fazendo, se ela tiver sinais de gravidade, melhor fazer pelo menos o começo do tratamento no hospital. É uma infecção renal, uma infecção grave, que tem que ser tratado muitas vezes com antibióticos intravenosos. Obrigado, doutor Davi. Doutor Giovanni, o consumo moderado de bebidas alcoólicas prejudica os rins? Não existe nenhuma evidência, até onde eu sei, que o consumo moderado de álcool prejudica os rins, né? A gente sabe que o maior problema com o consumo de álcool é em relação ao fígado, onde ele é processado, né, e acaba concorrendo aí com metabolismo, né, o processamento de outras substâncias, e isso, com uso abusivo a longo prazo, pode evoluir para cirrose, e da cirrose talvez até para um câncer de fígado. Mas nos rins, especificamente, a gente não tem nenhuma evidência assim que isso seja prejudicial. Olha que interessante aqui o Renato Ferreira. Eu não sabia disso. Nasci sem um dos rins e descobri numa ecografia de abdômen. Faço exames regularmente, além de exercícios como natação, futebol, corrida. Tomo 2 litros de água durante o dia. Quais outros cuidados devo obedecer? Pergunta ele, o doutor. Eu acabei de atender o consultório hoje de tarde, exatamente isso, né? Paciente que vem, que descobriu, a minha irmã, por exemplo, descobriu que só tinha um rim durante a gestação. E ela, então, tem alguns cuidados. Ele já está, eu acho que acima da média do que a gente pega no consultório, né? Ele já faz atividade física, o que é muito bom. Então, provavelmente ele não é obeso, mantém o peso. A dieta, como a gente colocou antes, evitar algumas coisas, como, de novo, a gente mencionou aí os anti-inflamatórios. Algumas vezes, esses pacientes que têm um acompanhamento e já têm uma disfunção mais avançada da doença renal, tem que evitar também algumas coisas como o contraste com iodo, né, que eventualmente numa necessidade pode até ser feito, mas existem maneiras de evitar que esse contraste, por exemplo, seja prejudicial aos rins. A dieta também é fundamental em termos de proteína, de sal, para a gente não sobrecarregar a função dos rins, né, e manter um estilo de vida saudável, como o doutor Davi comentou.
O Luiz Raimundo se refere a uma reportagem que ele viu na internet, que, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a expectativa de média de um rim transplantado é de 15 a 25 anos. Procede isso, ele pergunta? Procede no momento em que a gente diferencia o tipo de doador, né? O doador ele pode ser falecido, ou seja, aquela pessoa que foi para diagnóstico de morte cerebral, e aí a família acordou em doar o rim. Nesse caso, a expectativa de duração do rim, em média, claro, a gente sempre fala em média, é um pouco menor, em torno de 12 anos, pelo último levantamento que eu tive acesso. E quando é um doador vivo, ou seja, a pessoa vai por livre e espontânea vontade doar esse rim, então a expectativa de duração dele normalmente é maior. E a gente fala aí daí em média de 20 a 25 anos também, dependendo de uma série de fatores, desde a idade do doador, se no pós-operatório não aconteceu nenhum problema, como rejeição, infecção, a própria pedra, como a gente falou, né, que também pode estar sujeito a acontecer, e isso vai determinar, então, quanto tempo esse rim vai durar. Essa pergunta aqui é bem relevante. Beber cerveja beneficia ou prejudica os rins? Beneficia, beneficia. Agora, durante o verão, eu tive algumas inserções na mídia, porque as pessoas ficavam falando como é que eu vou me hidratar? Eu estou na beira da praia, não posso tomar cerveja. A cerveja também é água, né? A cerveja, se a gente for ver a Constituição. O grande problema é substituir a água por cerveja, porque daí entra aquela outra pergunta do diabetes insípidos, né? Porque o álcool, em geral, ele também abre aqueles canaizinhos ali para a gente perder mais água, né? Inibe aquele hormônio que retém a água no corpo. Então, faz a gente até urinar um pouquinho mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Claro que não tem nenhum problema tomar uma cerveja, mas não pode substituir a hidratação com água, suco, a própria água mineral, água com gás que foi citada ali pela cerveja, né? Então, só ter esse cuidado aí, acho que é importante. Obrigado, doutor Giovanni. Doutor Auri, a Laís Ruschel pergunta, transplantada há 8 meses, depois de 2 anos de diálise, vida nova, é sua paciente, doutor Auri? A Laís Ruschel, sua paciente. Então, a pergunta é a seguinte, do Ademir Bisotto, diuréticos são nocivos aos rins? Diuréticos depende da quantidade que a pessoa tomar. Como toda medicação tem efeitos colaterais, né? Mas depende da dose, né, da indicação médica que foi feita e depende do acompanhamento médico, né? Claro, se a pessoa tomar muito diurético, vai ter efeitos colaterais, mas normalmente na dose recomendada pelo médico e com a indicação, como antihipertensivo, ou no paciente que tem doença já renal, como diurético, para tentar eliminar mais sódio e água, para tentar fazer com que essa pessoa não tenha inchaço nos pés, ou seja, manejar, é uma medicação que, administrada de forma com supervisão médica, bem indicada, afinal, tem seus benefícios, sem dúvida. Pergunta aqui do César Castro. Água com limão e rodelas ou espremido faz bem para a saúde? O limão, na verdade, assim, ó, até a gente recomenda, por exemplo, para os pacientes que têm cálculos renais, né, que tomam, além de tomar bastante água, por exemplo, esse limão Tahiti, por exemplo, tem a vitamina C que ajuda, então é importante, o limão, a princípio, não faz mal e até pode ajudar nos pacientes que, tanto pessoas saudáveis, como pessoas que têm, por exemplo, cálculos renais. O José Luiz Piazza, cisto renal pode oferecer algum risco? E aí um outro ouvinte tinha mandado, ele disse que tem rins policísticos. Nos fale sobre isso, doutor Auri. São duas situações, Júlio, bem distintas, e pessoal, bem distintas. O cisto renal simples, que são, por exemplo, acima de 50 anos, se nós fizermos uma ecografia, uma ultrassonografia, talvez
metade das pessoas, 40%, 50% das pessoas, tenha pelo menos um cisto, né, com características simples, né, nos rins, e isso não significa problema nenhum, só o acompanhamento médico, periodicamente, né, cada 2, 3 anos fazer um exame de imagem para ver se não mudou essas características, e isso não vai levar a problema como regra geral. Agora, a doença policística, os rins policísticos, é outra situação totalmente diferente. É uma doença genética, né, que atinge igualmente homens e mulheres, né, e que leva, especificamente em relação aos rins, à perda da função renal, como regra geral, entre a 3ª e a 6ª década de vida, né? E, então, é uma doença que a gente diz, uma doença genética familiar. Porque policísticos são muitos cistos poli, né? Sim, muitos cistos. Sim, são muitos cistos. O parênquima normal, ou seja, fica substituído por cistos que são sem funções, né? Sem funções. E aqueles, digamos assim, aquelas unidades funcionais dos rins que nós temos, que são chamados néfrons, que são as unidades funcionais dos rins, nós temos em torno de 1,5 milhão, provavelmente 1,5 milhão de néfrons por cada rim. Eles são substituídos, esse parênquima, por cistos, né, que tem conteúdo, pode ter sangue, pode ter proteínas, líquido, e vai aumentando e levando à perda do tecido normal, dos néfrons funcionais, do tecido funcionante normal ao longo dos anos, e levando à perda da função renal entre a 3ª e a década da vida. Isso, assim, fazendo um paralelo grosseiro, seria como o efizema no pulmão, né? Vai comprometendo seria quando a gente olha um cacho de amoras. O rim policístico é como, fazendo uma metáfora, assim, que todos nós conhecemos, é como olhar para um cacho de amora. O rim fica com esse aspecto anatômico, a forma quase como se fosse um cacho de amora. E as amoras são os cistos nos rins. Tá certo. Obrigado, doutor Auri. Doutor Davi, já estamos caminhando para o final, já estamos sobre a hora, já passamos as 9 horas, mas alguns minutinhos, perguntas rápidas, respostas rápidas. Hoje virou febre, diz a Cristina Lupinassi. Hoje virou febre o medicamento Ozempic para diabetes. Tem gente que está usando, faz o uso indiscriminado para emagrecer. Quais são os riscos, doutor? Bom, é um medicamento relativamente novo, que tem um bom funcionamento. Se não me engano, é liraglutida o nome do medicamento, é usado injeção subcutânea semanal. Tem um bom funcionamento, ele realmente ajuda o paciente a perder peso. Se bem indicado e com orientação médica, ele deve ser usado, ele pode ser usado, mas o que a gente nota hoje em dia é que tem um uso indiscriminado, né, de pessoas assim, se automedicando com vários medicamentos, entre eles com Ozempic. Aí realmente não é muito adequado, porque como todo medicamento, o doutor Auri frisou isso, eles têm efeitos colaterais. E esse medicamento também tem os seus e precisa ter um acompanhamento médico. Duas perguntas que tem, de certa forma, a ver. O José Ribas pergunta: que mal pode acontecer quem não esvazia a bexiga? E aí o Enur diz assim: tenho problema com minha próstata e não consigo esvaziar toda a minha bexiga. Tá, então, normalmente o funcionamento de esvaziamento da bexiga é uma coisa automática, né? A pessoa não pensa nisso. A bexiga se esvazia automaticamente na hora que a pessoa começa a micção, começa a urinar. Se a pessoa tem algum problema, né, que a gente comentou aqui ao longo dessa nossa conversa, por exemplo, diabetes, que causa algum grau de neuropatia, que esse funcionamento sincronizado de eventos musculares e liberação de esfíncter que acontece na bexiga, se ele, por algum problema, então, por exemplo, uma neuropatia, ele está alterado, o esvaziamento já não é completo. Um outro tipo de problema, como falou essa pessoa que mandou a pergunta, é realmente dos mais comuns, é o aumento da próstata, que a próstata é uma glândula que ela abraça uma parte da uretra, a primeira porção da uretra é abraçada pela próstata,
e no aumento da próstata com a idade do homem, ela vai dificultando o esvaziamento vesical. Então, isso acontece que a pessoa começa a ter um quadro pode evoluir para um quadro de retenção urinária, tem que procurar uma assistência médica, né? Pode ser o nefro, o clínico ou o urologista, que esse problema tem tratamento. O Pedro José Mente pergunta o seguinte: realizei biópsia renal que acusou glomerulonefrite. Qual a origem e tratamento? Seria uma patologia autoimune? Pergunta ele. Pode ser. Geralmente é. A glomerulonefrite, na verdade, esse é um nome que se dá para um achado histopatológico. O resultado da biópsia mostra a glomerulonefrite, mas ela tem inúmeras causas, né? Geralmente são causas autoimunes, ou seja, o sistema imunológico da própria pessoa reagindo a algum tipo de estímulo e acaba formando ou um excesso de anticorpos ou um excesso de... Opa, caiu o doutor Davi. Doutor, me entregaram aqui, doutor... Entrou uma ligação. Doutor Gadonski, de entregar, o senhor disse que o senhor faz parte do Planeta Futebol, como é que é o negócio aqui? E que o senhor não joga nada. O senhor não joga nada, diz o Rinaldo Penteado aqui. Ó. Doutor Gadonski é atleta do Planeta Futebol Clube. Para tu ver como eu tento me manter praticando esporte, né? A gente brinca que nós estamos no sub-60, categoria sub-60, evoluindo para o sub-óbito, mas estamos lá jogando. O litotripsia extracorpórea é o que, doutor? Pergunta o José Roberto. A litotripsia, né, é uma maneira que a gente tem de quebrar a pedra, né? Lito é pedra, né? Então, tripsia é quebrar a pedra através de ondas, né, que são emitidas sobre os rins, e aí faz a quebra da pedra lá dentro do próprio órgão, e depois acaba expelindo na urina. É uma das opções de tratamento que a gente tem, e existem outras hoje em dia que têm melhores desfechos, digamos assim, melhores resultados em relação a como esses caquinhos, né, esses pedacinhos de pedra vão sair por ali. Então, tem desde algumas sondas que o próprio urologista, né, nossos colegas aí fazem, e que entram lá dentro do rim e conseguem, através de laser, quebrar essas pedrinhas para poder tirar. E também tem formas um pouco mais invasivas aí, até talvez precisando de procedimentos como cirurgia aí. Bem rapidinho, doutor. O Dalney Fur pergunta: tomar refrigerante pode contar também no cálculo diário de água? Refrigerante? O problema do refrigerante geralmente é a quantidade de açúcar que ele tem, né? E aí a gente precisa de uma proporção de água livre, ou então, no caso dessas substâncias que a gente tem aí de reidratação, uma relação entre a água, açúcar e sal que tem que ser mantida. E o refrigerante normalmente tem muito açúcar, acaba não absorvendo de uma maneira tão adequada, então a gente não orienta para reidratar com o refrigerante. Obrigado, doutor Gadonski. Última pergunta aqui. Boa noite, eu tirei cálculo renal de 8 centímetros, fiquei com catéter por 30 dias, mas até hoje sinto dor, como se ainda tivesse cálculo. E tem 4 meses que fiz a cirurgia a laser. A Maiara. Eu acho que a Maiara tem que revisar para ver se saiu todos, né? Porque talvez seja 8 milímetros ali que ela queira dizer, e quase 1 centímetro. Então, às vezes, pode ficar realmente algum resquício de pedra, mesmo com o catéter, mesmo com o catéter ali que a gente chama de duplo J, né, que vai desde o rim até a bexiga, e talvez não tenha saído totalmente todo o resquício de pedrinhas que ficou ali. Isso ainda pode dar dor, sim. Obrigado, doutor Giovanni Gadonski. Suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Davi, do doutor Auri, que foram aí meus mestres durante a minha formação, a ti, Júlio, pelo convite, e às pessoas que estão ouvindo, agradecer pelas excelentes perguntas e dizer que eu estou com um trabalho em redes sociais, botei até aí a minha arroba,
que é Dr. Gadomski. Então, quem quiser me seguir no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, eu tenho tentado responder essas perguntas da maneira mais acessível possível para tentar levar a informação para a população. Então, quem tiver afim, me segue lá, vai ser um prazer interagir com você. Obrigado pela dica, doutor, @Dr. Gadomski lá no Instagram. E quem não segue ainda o tio Júlio, por favor, como é que você não segue o tio Júlio? É @JúlioRibioficial em todas, no Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, Orkut. Não, Orkut não tem mais. O doutor Auri, olha, tem uma claque aqui do doutor Auri, excelente médico, muito atencioso. Olha, doutor Auri tem uma claque. Doutor Auri, querido, hard pick working, não sei o que quer dizer isso. Mão rosa, não sei o que está dizendo, hand pick. Deve ser uma piada interna. Doutor Auri Ferreira, obrigado pela sua participação, suas considerações finais, doutor. Eu queria agradecer, Júlio, ao convite e a oportunidade de encontrar o Giovanni Gadomski, que faz tempo que eu não via ele. O Davi Saitovic, tenho falado com ele com mais frequência, e poder ajudar as pessoas é sempre um prazer muito grande que a gente tem, viu? E só gostaria de dizer assim que as pessoas precisam, então, controlar, para prevenir as doenças renais, como regra geral, controlar a pressão, detectar e controlar a hipertensão arterial, detectar, ou seja, diagnosticar e tratar o diabetes mellitus, que são duas situações muito frequentes de causa de doença renal crônica, e dosar, fazer um exame qualitativo de urina e dosar a creatinina. Essas são as duas formas provavelmente mais precoces de detectar doença renal. Dois exames muito simples, muito baratos, né? Que quanto mais cedo a pessoa fizer, mais ela vai detectar muito mais cedo do que esperar ter sintomas das doenças renais, porque as doenças renais, como regra geral, são silenciosas. Muito obrigado também ao doutor... Ele estava em plantão, o doutor Davi Saitovic, teve que sair. Agradecemos a farmacêutica Hertz, especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Nós voltamos na segunda-feira que vem, se Deus quiser, ele há de querer, dia 10, falando sobre coração apaixonado. Um beijo do tio Júlio. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigado.